A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, chegando neste horário da meia-noite para orar com vocês, orar por vocês e pela sua família. Evangelista Odete, com muita alegria, cumprimenta a todos com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta paz maravilhosa, que esta paz que excede todo entendimento te alcance onde quer que você esteja e te leve paz, a paz verdadeira, a paz que permanece, não aquela momentânea, mas que permanece. Hoje nós vivemos em pleno século XX que muitas coisas são descartáveis, né? O amor se tornou descartável. Agora você ama, daqui a pouco você não ama, você odeia. E tem muitos que a paz também é assim. A uma hora do dia você tem paz e o resto do dia você perde a paz. Mas o Senhor não nos dá esse tipo de vida. Não, Ele não nos oferece esse tipo de vida. O tipo de vida que o nosso Deus oferece é o melhor. É a paz permanente. As bênçãos que se fixam na nossa vida, não é aquelas que vão passando, só vai passando, é como uma vitrine, só vai passando para você saber que Deus tem o poder de fazer coisas maravilhosas. Não, quando Ele trabalha, quando Ele opera, quando Ele age, quando Ele coloca as suas mãos, as bênçãos são fixas, as bênçãos são eternas, as bênçãos são constantes. As bênçãos são em abundância. Então esta semana nós estamos orando, vamos continuar orando pelas famílias, pelas crianças em especial, pelos idosos, pelos presos, pelos hospitalizados, pelo povo brasileiro, pela nossa nação, pelas autoridades. E esta semana nós estamos em oração em favor das pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, e muitas já estão até depressivas, com depressão crônica, depressão de anos não tratadas. E nós vamos orar e vamos pedir a misericórdia do Senhor. Tem muitas pessoas que quando nos pede oração, não estão pedindo, eu não quero que você ore para que Deus me dê alguma coisa. Não, a única coisa que eu quero é a saúde. Tem pessoas que daria tudo que tem para ter saúde. E nós estamos vivendo neste século presente, onde a ansiedade, transtorno de ansiedade e a depressão tem tomado conta. É a doença do século presente. Depois mesmo da pandemia, este número de pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, cresceu, aumentou muito mais. E hoje nós vemos este mal tomando conta de uma boa parte do povo brasileiro, de uma boa parte dos que habitam na terra. O transtorno de ansiedade. E o que é a ansiedade? Muitos não sabem, é um sentimento natural. É um sentimento que o ser humano, o homem, a mulher, a criança, quando nasce, ela já traz esse sentimento natural, que é o sentimento de preocupação e apreensão. Então, a ansiedade é um sentimento natural, que todos nós já nascemos com ele. Agora, quando esta ansiedade, ela passa a ser uma preocupação excessiva, uma coisa fora do normal, algo que ultrapassa, preocupação excessiva, contínua e intensa. Então, quando a pessoa chega a este ponto, ela já perdeu o controle, né? Não é mais apenas um sentimento natural, já é um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade causa muito problema em todo o corpo físico, na saúde, na mente, no coração. É palpitação, cansaço, fadiga, tristeza, desânimo,
A pessoa é tomada por esses males, que não é apenas um sentimento, mas que age no corpo físico. Problema intestinal, problema nas juntas, nas articulações, e por aí são muitos problemas. E às vezes a pessoa vai para o médico, faz exame e não acham nada. Não tem como o médico fechar um diagnóstico, né? Olha, você está com problema, tal problema. Não. Às vezes todos esses problemas, essas dores que você está sentindo, às vezes é causado por causa do transtorno de ansiedade. Às vezes não é o que nós queremos dizer, que não é uma patologia clínica, que não é uma enfermidade no corpo físico, uma enfermidade que aparece nos exames, uma enfermidade que sai ao tomar um analgésico ou um remédio mais forte. Não, é aquelas dores constantes, dor de cabeça, tontura. O zumbido do ouvido também faz parte disso. E o desânimo, a fraqueza, a pessoa perde a vontade de viver. E isso vai envelhecendo se não for tratado. E mesmo sendo tratado, porque os tratamentos que existem não é para cura, é só para controlar. Porque não tem cura. E nós vemos que depois que a pessoa ultrapassa esse transtorno de ansiedade, ela já se torna uma pessoa com um problema muito mais sério, com a depressão. E existem 2 tipos de depressão: a endógena e a exógena. A endógena é aquela interna, causas internas no organismo genético. Pode ser é considerado pela medicina desequilíbrios de químicas no cérebro. Ela pode ser genética ou ser biológica. Não existe cura definitiva. Por isso as pessoas que têm depressão, principalmente a endógena, ela tem que ser acompanhada por um profissional, como por exemplo um psicólogo, com o objetivo de ajudar esta pessoa que sofre com este tipo de depressão, que é uma depressão rara. Ela pode ser genética, viu? A pessoa já pode nascer com essa depressão, ou ela ser biológica. Mas a medicina diz que esse desequilíbrio bioquímico no cérebro, ele pode trazer vários tipos de recaídas. Então as pessoas que têm esse tipo de depressão têm que ser acompanhadas. E a segunda depressão, essa é a primeira, são 2. E a segunda é exógena. A exógena é aquela que é causada. Nós somos rodeados de tantos problemas, né? São perdas, prejuízos. Então muitas pessoas não nascem com esse tipo de depressão. Ela vem depois. Ela vem na vida adulta. Ela pode começar lá na infância, quando uma criança é violentada, quando uma criança é espancada, quando uma criança sofre, né? Porque os pais são drogados ou são alcoólatras, e ela vive naquele lar de transtorno, ela vive no meio daquela família problemática. Então uma criança, ela vem lá da infância, ela vai arrastando este peso, ela vai arrastando esse sofrimento até a vida adulta. E lá na vida adulta aparece realmente, que vai aparecer esse tipo de depressão, mas que já está aí crônica, porque ela começou lá na vida, lá na infância. Mulheres que são abandonadas pelo marido,
separação, né? O companheiro vai embora, o noivado se acaba, um empresário, uma pessoa bem-sucedida que perde tudo. As pessoas tendem, né, a ser atacada por este mal chamado depressão, que é esta depressão exógena, que é uma depressão que você não nasceu com ela, ela veio depois, ela é externa, foram os problemas que estavam externos, os problemas que estavam te rodeando, que nos secam todos os dias, que nós somos sujeitos. Então, este tipo de depressão, ele pode ter cura, sim. Os próprios profissionais da área da saúde mental, psicólogos, até mesmo psiquiatras, terapeutas, psicanalistas, né? Enfim, essas pessoas formadas e que acompanham, que ajudam no tratamento, acompanham aí o tratamento de uma pessoa que sofre desse tipo de depressão, eles aconselham, né, a você mudar o teu estilo de vida com exercícios físicos, muitas das vezes se afastar daquele trabalho, um trabalho que você faz, talvez você não goste, ou um trabalho que te cobre muito, te leve ao estresse, que aí piora a situação. Se tem alguém na família que é alcoólatra, alguém na família que é drogado, então você vai ter que mudar o teu estilo de vida, porque se você se deixar levar, esta depressão é uma depressão também muito perigosa, que leva também à morte. Ela tem aí as etapas, né? Etapa 1, 2, 3, e quando chega aí na quarta, ela já está aí levando a pessoa ao suicídio. A pessoa já está aí tentando o suicídio, já perdeu o prazer de viver, não quer mais viver. Tem pessoas que pedem a morte todos os dias, porque ela age no corpo físico, na mente, judia das pessoas, e as pessoas, para controlar, para conseguir dormir, para conseguir viver um pouco em paz, sem muitas perturbações, sem muitas agitações, porque tem pessoas com esse tipo de depressão que vai até para o lado, além da irritabilidade, se tornam pessoas violentas, pessoas difíceis de lidar. O estresse, fadiga e tantos outros problemas, né, psíquicos também, porque geralmente as pessoas que sofrem deste tipo de enfermidade, destes males, o organismo, todo o corpo é afetado. Intestino, rim, pulmão, coração, as juntas, os ossos, os nervos ficam abalados. Pessoas que sentem dor desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E vai desencadeando. Quanto mais velha a doença vai ficando, mais vai desencadeando doenças. Vai aparecendo aí um monte de doença causada por este mal. Porque o corpo está sendo afetado. O cérebro, o intestino, todo o corpo, todo o teu corpo. Os hormônios especiais que combatem esse mal, eles vão baixando e o cortisol vai aumentando, porque o cortisol age aí nas correntes sanguíneas, então vai indo aí para os músculos e a pessoa vai entrando em crise, vai se tornando difícil de lidar, violenta, agressiva. Não contando que a irritabilidade é uma coisa constante na vida de muitos que têm esse problema. Então nós vamos orar. Hoje os consultórios são lotados, são cheios. E na área da saúde,
Nós vemos aí que são poucos os especialistas que se dedicam a ajudar alguém, porque os medicamentos já são caros, as consultas são caras, os médicos têm que ser especialistas. Não é um médico clínico geral que vai atender esse tipo de pessoa. Nós vamos hoje no postinho, no pronto-socorro, em alguns hospitais, e estão lá os clínicos geral para atender. Clínico geral não pode medicar esse tipo de paciente. Então ele tem que ter um cuidado especial. E quem se especializou nesta área, que não é que leu, li ali uns 4 ou 5 artigos, já fiquei entendido, já sei de tudo, já posso ter um monte de paciente e cuidar dos pacientes, não é assim. Então essas pessoas precisam de ajuda. Por mais experiente, por mais estudado que sejam os profissionais, por mais especialistas que eles se tornem, ainda continua sendo um problema difícil para tratar, porque muda muito de um paciente para o outro. Às vezes é um adolescente, às vezes é um jovem, às vezes já é um idoso, às vezes é uma mãe gestante, às vezes é uma pessoa que tem outros problemas de saúde e que em meio a esses outros problemas descobriu, foi feito, o médico fez o diagnóstico, fechou o diagnóstico, ele sofre também de depressão. Então nós vemos aí pessoas sofrendo neste quesito e que precisam de ajuda. E para ajudar, como que nós vamos fazer? Orando. Irmã Odete, pode alguém perguntar, irmã Odete, a Bíblia fala sobre isso? Nós encontramos algo na Bíblia que fala sobre ansiedade, fala sobre depressão? Nós encontramos. E vamos para a Bíblia agora, nós vamos ler 6 de Mateus. 6 de Mateus, verso 25. O próprio Jesus está falando acerca da ansiedade. E olha o que Jesus fala. Pela solicitude da vida, o Senhor está dizendo, olha, não andeis ansiosos pela sua vida, pelo que haveis de comer, de beber, ou haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as vestes? Observe as aves do céu, que não plantam, que não colhem, que não tem celeiro, mas elas estão aí, fazem suas casas nas árvores, fazem seus ninhos aonde dá, na ponta de um galho de uma árvore, mas o Senhor cuida de todos, porque é a criação de Deus. Deus cuida. E aí, o Senhor fala conosco, porventura, não tendes vós filhos, vós servos, não tendes vós muito mais valor do que as aves? Se Deus cuida das aves, não cuidará o nosso Deus muito mais dos seres humanos? Então o Senhor está nos advertindo aqui para tomar cuidado com a ansiedade, porque ficamos muito preocupados. E a ansiedade, se ela for apenas o sentimento natural, está tudo bem. Mas se ela ultrapassar para ser problema excessivos, a palavra já está dizendo, se excedeu, ultrapassou a preocupação natural. Se isso acontecer, é daí que vem o mal, é aí que nasce o mal. E a humanidade não é de hoje, não é só neste século presente que ela cresceu, que ela aumentou, que ela tomou aí uma porcentagem grande da humanidade. Está aí na vida das pessoas, matando, inclusive matando. Não, de geração em geração. Este mal atingiu a humanidade em todas as gerações. E nós vemos na Bíblia Sagrada que não é só Jesus que fala da ansiedade, não. Nós vemos muitos profetas
por causa da ansiedade, se tornaram até depressivos. A ansiedade excessiva. Elias, com aquela batalha lá no Monte Carmelo, enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel, enfrentou 400 e poucos profetas de Baal e de Acera. Aquela batalha tremenda que era para que fosse provado quem era o Deus verdadeiro, se era Acera, se era Baal ou se era o Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra. Aquela batalha levou ele a um estresse, a um imenso estresse. Ele ficou exausto. E isto levou ele ao transtorno de ansiedade, ou pior. Ele chegou a pedir a morte. Ele não disse, eu vou me matar. Ele disse, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Ele não estava aguentando mais. A exaustão tomou conta dele, o cansaço físico e mental levou ele num tão grande estresse que ele desejou a morte. Tira, Senhor, a minha vida. Mas Deus não tirou a vida de Elias. Pelo contrário, enviou o anjo que mandou levar água e pão. Vocês estão vendo aqui, não era um banquete. Por isso que as pessoas que sofrem deste mal, vamos colocar assim, desse mal, ele tem que mudar o seu estilo de vida. Ele tem que se alimentar com alimentos que favoreçam o seu corpo. Porque a ansiedade ela é terrível. A ansiedade faz as pessoas comerem, né? As pessoas ansiosas, pode ver que a maior parte das pessoas ansiosas, elas se tornam obesas. Quantas pessoas hoje fazendo bariátrica? Ninguém está fazendo bariátrica porque tem preocupação com a saúde, não. As pessoas estão fazendo bariátrica porque querem mudar sua aparência. Porque ser gordo, além de não ser bonito, ainda é muito complicado, porque você não encontra o número de calçado, o número de roupa, e fica difícil, né? Tudo é difícil para uma pessoa obesa fazer. Ela não consegue correr, caminhar, fica muito lenta devido ao peso e os problemas sérios de saúde, né, que vão aparecendo. Então veja, a ansiedade causa tudo isso. E outras pessoas já têm anoxia, né? Que não comem, ficam magrinhas. E quando a fome é demais, elas vão lá e comem, mas elas correm. Põe o dedo lá na garganta para vomitar, né? Porque não querem comida no estômago. Então veja, é o transtorno, já está ali com transtorno, né? Um transtorno na mente. A mente já não domina mais o corpo de uma forma natural. A mente está sendo dominada por algo bem diferente. Cortisol está mais alto do que os hormônios necessários para o bem-estar, para o equilíbrio saudável do corpo humano. E isso acontece com todas as pessoas, mesmo sendo diferente, né? As pessoas diferentes, cada caso é um caso, mas ele age em todas as pessoas desta forma. E as pessoas sofrem demais. Nós temos visto aí pessoas acamadas em cima de uma cama, hospitalizadas, pessoas que não saem mais do hospital, pessoas que amanhecem 2, 3 vezes por semana, a família inteira amanhece lá no pronto-socorro, por causa das crises que tem dado, né? Daqueles que têm transtorno de ansiedade e daqueles que têm também esses 2 tipos de depressão aqui que nós terminamos de explicar. Então nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Olha, o salmista Davi, ele fala lá no Salmo 116, laços de morte me cercaram. Do que ele está falando aqui? De uma batalha? Não. De uma guerra que aconteceu? Não. Laços de morte. O desespero, a aflição não estava só no físico, mas na alma. E ele se sentiu à beira da morte. Ele está dizendo, olha, eu amo ao Senhor porque Ele inclinou os seus ouvidos. E quando eu invoquei,
Ele me atendeu. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Me vi em tribulação e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Deus, livra minha alma. Veja que ele não está dizendo: Senhor, livra o meu corpo físico desta dor. Livra o meu coração, Senhor, desta dor, desta palpitação. Não, ele está dizendo: livra minha alma. Já estava tão grave a depressão acumulada, né, de décadas. Foi acumulando na vida dele. Lá na velhice, ele também clama ao Senhor de uma forma que nós, ao lermos, ficamos até apavorados. Ele diz, em 102 de Salmos, não oculte o teu rosto no dia da minha angústia, inclina os teus ouvidos o dia em que eu te clamar, e venha depressa, Senhor, me acudir, porque os meus dias estão como uma fumaça, sabe, que se dispersa, é igual as nuvens. Você olha lá, tem uma nuvem grandona, daqui a pouco você olha lá, não tem mais nada, ela já está bem pequenininha ou já desapareceu, já se juntou com as outras, né? Ela vai sumindo, desaparecendo. Ele está dizendo: assim são os meus dias, como uma fumaça que desvanece. E os meus ossos estão ardendo. Olha a dor que ele sentia nas juntas, nos nervos, nas articulações. Ele está dizendo: os meus ossos ardem como se estivesse numa fornalha. Ferido como a erva que seca. Assim está o meu coração. As palpitações, o aperto, a tristeza, a angústia, o desânimo, tudo ele estava sentindo no seu corpo. Lá quando jovem ele clamou ao Senhor, porque sentiu cercado e rodeado. Aqui na velhice ele está reclamando, se queixando. É assim que eu me sinto, Senhor. A depressão ainda continuava ali e já estava crônica. E nós vemos hoje pessoas se queixando desta forma. Quando uma criança se queixa, os pais não ligam, né? A criança: hoje eu tô com dor na perna, mamãe, tá doendo aqui. Você olha, não vê nenhum machucadinho, não vê nenhum hematoma, nenhum risco. Aí você passa a mão e você diz: não foi nada. Para de pular, para de correr, que a dor já vai embora. Vai deitar lá um pouquinho, dorme, que a dor vai passar. Quando chega na velhice, os velhinhos, o que eles reclamam? Dor nas pernas, dor nos ossos, dor nas juntas. Só se queixam. É dor para todo lado, é dor desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Dói tudo, dói as mãos, dói os pés, dói o calcanhar, dói as panturrilhas, que já não tem mais tanta carne, né? Não tem mais tanto músculo. Está ali, tudo tão frágil, mas eles continuam se queixando. Quando é criança, a gente não liga. Diz para a criança: para de pular que esta dor passa, porque você não enxergou nada ali. Aí quando fica velhinho, eles continuam se queixando. Olha, veja que a depressão ele já vem lá, atingindo o corpo físico de bem novo. Mas ninguém liga porque é jovem. Mas quando chega lá, nos 60, 70, 80 anos, ou que ultrapasse essa idade, essa depressão já está crônica. Já não é só um transtorno de ansiedade, que começou lá bem jovem ainda, que muitos veio até, já nasceram, né? Já nasceram, conforme nós explicamos aqui no início, muitos já nascem com essa depressão endógena. E a depressão, a ansiedade, o transtorno de ansiedade causa muitas dores realmente, muitas dores no corpo. Intestino preso, quando não é preso demais, ressecado, é solto demais.
E porque o intestino é considerado o segundo cérebro do corpo humano, porque devido às seus neurônios, né? São alguns especialistas chegam a dizer que tem mais de 200 ou 500 neurônios no nosso intestino. Então o intestino ele funciona, ele faz todo o seu trabalho sem necessitar do cérebro, que é a cabeça. Ele consegue fazer todo o funcionamento, até jogar fora o que restou. A comida vai para o estômago e ali ele vai triturar, vai para o intestino, ele vai tirar ali a parte que são as vitaminas, os minerais, enfim, tudo que o corpo precisa, e o resto ele joga fora. Então o intestino é muito sábio. O intestino ele funciona de uma maneira maravilhosa sem precisar do cérebro, que é a cabeça. Porque a nossa cabeça é que manda o comando para todo o corpo. Uma mão não se mexe se o cérebro não estiver funcionando. As pernas não funcionam. Nós não podemos andar se o nosso cérebro não estiver saudável. Mas o intestino ele consegue funcionar, ele consegue comandar todo o seu trabalho perfeito, sem necessidade do cérebro, que é a cabeça. E se o intestino está doente e a cabeça está doente, o que será deste corpo? Só dor. É só dor. Por isso que nós vemos hoje tantas pessoas, né? Em cima de uma cama, paralisada, numa cadeira de roda. Às vezes são pessoas novas ainda, né? E como se todos esses transtornos, esses problemas, esses males, não fossem o suficiente para abater o corpo de um ser humano. Ainda tem outras doenças. Outras doenças que nós ainda consideramos pior. Tem o câncer, tem o Covid que mata, que atinge praticamente o pulmão. E aí pronto, acabou a vida do ser humano. O pulmão foi atingido, acabou a vida. Não é só o coração. Não, o pulmão também. Se atingir o pulmão, nós não conseguimos respirar. O coração dá até para fazer transplante, mas o pulmão não. O intestino dá até para mexer, mas se ele não funcionar, o corpo todo fica enfermo. Todo o corpo fica enfermo. E é por isso que muitas pessoas têm sofrido. E eu quero que você se achegue na presença do Senhor agora, porque nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos pedir o socorro divino. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele venha curar. Ele venha tocar as mãos poderosas, saradoras e curadoras nesta terra. Que terra é esta? É o nosso corpo que precisa ser sarado, curado. As enfermidades precisam ser arrancadas do nosso corpo, porque os medicamentos, porque os remédios não resolvem, não têm resolvido. As pessoas hoje são dependentes de remédios, de ansiolítico, de antidepressivo, são totalmente dependentes, não conseguem mais viver sem esses remédios. Os remédios não curam, nem amenizam a dor. A pessoa está tomando o remédio, dorme 2, 3 dias seguidos, com os remédios fortíssimos, mas acorda, a dor está ali, o problema está ali. Os transtornos estão ali, o pavor, o medo, os traumas, enfim, a dor na alma não sai. Então só Deus para curar, porque a medicina vai trabalhar no corpo físico, só no corpo físico. Por isso que hoje nós vemos muitos profissionais tentando ajudar e não consegue, porque este mal ele não fica só no corpo físico, ele vai para a alma, porque a alma faz parte do nosso corpo, só que existe uma barreira. Na parte espiritual ninguém estudou para saber. Nós, conhecedores da palavra do Senhor, conhecemos esse lado espiritual e sabemos que existe o lado espiritual. O lado físico os médicos tentam tratar e muitas das vezes conseguem com muito sucesso. Agora, o lado espiritual, nós temos que conhecer.
E não é dado este conhecimento para todos, não é todos que têm esse conhecimento. Por isso que os psicólogos, psiquiatras, eles só tratam a base da ciência. Não crê no milagre. Mas nós que conhecemos um Deus que age no lado espiritual, nós acreditamos que milagres acontecem. Então nós vamos ter aqui o conhecimento da ciência, do que se passa, do que acontece, do problema. E vamos orar para que o Senhor opere milagre. A medicina não crê, mas nós cremos. Os médicos não crê, os especialistas não crê, porque estudaram tanto e sabem que isso é complicado. E a própria ciência afirma, não tem cura, mas tem. Não é só controlar, pode ser curado. O medicamento, o acompanhamento médico é para controlar, para que as pessoas possam dormir, as pessoas possam se alimentar, que as pessoas possam ter um estilo de vida melhor aqui nesta terra. Mas a medicina não comprovou até dia de hoje que alguém foi curado. Mas nós acreditamos que do lado espiritual Deus pode fazer a obra, porque tudo que atinge o nosso corpo físico atinge também a alma. Olha o que o salmista disse: cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu me vi em aperto e tristeza. Estive em tribulação e a tristeza invadiu a alma. Mas neste momento, o que ele fez? Eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor. Senhor, socorre a minha alma, livra a minha alma, piedoso e misericordioso é o Senhor, que deu ouvido ao meu pedido. E agora ele está dizendo, olha, o Senhor livrou. Ele livrou a minha alma da angústia, livrou os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Porque ele sabia que o que ele estava sentindo era para a morte. Era tão sério, não era só no físico para ser tratado, era na alma também. A nossa alma é bem parecidinha conosco, corpo e alma, né? Somos formados corpo, alma e espírito. E as doenças que atingem o nosso corpo físico, elas também atingem o lado espiritual. Mas a ciência vai tratar só a parte física. Só a parte física. A ciência tem conhecimento só da parte física, da anatomia física, né? Que é o físico, é o corpo humano. Então a medicina tem o conhecimento na anatomia. A medicina não tem conhecimento da parte espiritual. Mas você, eu que sabemos que tem um Deus no céu, que faz maravilhas, e que não cuida somente do nosso corpo físico, mas também da nossa alma. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 121. O Senhor te guardará. O Senhor é aquele que não dorme e não cochila. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua vida e a tua alma. E guardará também a tua entrada e a tua saída. Olha que coisa tremenda. Aqui no 102 de Salmos, Davi está dizendo, quão grandes são as suas dores, não consegue nem dormir, deita, mas não consegue dormir. E ele, durante o dia ele sofre, e à noite muito mais. Ele está dizendo, olha, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu te clamar. E venha depressa, Senhor, me acudir, porque os meus dias estão como uma fumaça, está passando, estão desaparecendo, e os meus ossos ardem, como se estivesse numa fornalha. Ferido como a erva seca está o meu coração. Tem dia que eu esqueço até de comer o pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemido. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja nas ruínas. Não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Olha que coisa tremenda. E aí ele vai se queixando, e ele vai dizendo quanto é grande, quanto é forte
as suas dores. O corpo já está debilitado, a mente já não consegue mais alcançar o que alcançava quando ele era mais novo. O estresse, o cansaço, a fadiga tomou conta deste corpo. E não é só porque ele está na velhice. É porque tudo foi atingido. E nós vemos hoje pessoas aí precisando deste socorro, precisando também clamar ao Senhor, precisando pedir ao Senhor: venha, Senhor, me socorrer, venha me alcançar, venha, Senhor, me libertar, venha renovar as minhas forças, venha me levantar do pó. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos na sua santa e maravilhosa presença, Senhor, nesta madrugada de sexta-feira. E estamos aqui, ó Deus, porque queremos ajudar os nossos ouvintes, queremos ajudar, Pai, os inscritos do canal Mulheres Intercessoras. Olha quantos que também enfrentam estes problemas, transtorno de ansiedade, depressão, tanto a endógena como a exógena. Pai, que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar estas vidas que estão aí há anos se tratando, pessoas que estão há 5, 6, 8, 9 anos, Pai, tomando medicamento, já são dependentes dos remédios, mas eles não tiram as dores, não solucionam o problema, e tem muitos que estão acabados, Senhor, envelheceram. Olha quantos perderam a sua beleza, perderam sua formosura, estão hoje, Pai, envelhecidos, acabados, por causa desta doença. É dor dia e noite. O escritor lá no livro de Provérbios escreve dizendo que a ansiedade no coração do homem, ela empobrece, ela desgraça a vida do homem, ela acaba, ela traz morte para o homem. A ansiedade no coração do homem, ela traz a morte. Mas a boa palavra, ela traz alegria. Que os ouvintes que estão nos acompanhando, estão orando conosco, Pai, possam receber, ó Deus, ser alcançado pelas suas mãos divinas e receber o milagre, a cura. Esses que já estão aí em tratamento, esses que não saem de dentro dos consultórios, esses que estão aí, Senhor, fazendo, ó Deus, acompanhamento com psicólogos, consultas com psiquiatras mensalmente, aqueles, ó Deus, que estão sendo acompanhados por terapeutas, profissionais que ajudam, Senhor, aconselhando e tentando encontrar, meu Pai, a melhor maneira de que estas pessoas venham controlar as suas ansiedades, venham, Senhor, ser controlado na dor, nos problemas, nos traumas, ser controlado nesta depressão que já está avançada. Quantos, meu Pai, que já tentaram suicídio, quantos que pedem a morte todos os dias, não querem mais viver. Olha quantas pessoas que a tristeza tomou conta. Eram jovens felizes, alegres, sorridentes. Eram pessoas, meu Deus, cheias de vida, e hoje estão aí, meu Pai, trancadas num quarto escuro, deixaram o cabelo, a barba crescer, não tomam banho, vivem cheirando mal, Senhor, por falta, Senhor, da higiene pessoal. Olha quantas pessoas que já não tem mais nem dente na boca. Seus dentes apodreceram porque eles não saem de dentro de casa. É a depressão que tomou conta, Senhor. E os especialistas, os profissionais estão aí, Senhor, aconselhando a que as pessoas mudem seus estilos de vida, sua alimentação, procurem dormir mais, procurem, ó Deus, se cuidar um pouco mais, fazer, ó Deus, exercícios físicos, que é para o corpo sentir, reagir. E o maior exercício, Pai, é o exercício da fé.
É orar, é clamar, é chorar aos seus pés. Este é o maior exercício, é o exercício, Pai, que, ó Deus, agita todo o corpo, faz o coração sentir alívio, faz a alma descansar, faz a alma sentir paz. O salmista, ele diz: cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele se sentiu amarrado, aprisionado, acorrentado. Mas o Senhor é poderoso para alcançar. Olha quantos, Pai, quantos que estão rodeados e cercados. Os problemas, os transtornos, meu Deus. Os sintomas que não aparecem em exame. As dores que não saem com os medicamentos. Não existe, Pai, um diagnóstico para esta dor constante. É infecção, é inflamação, é inchaço, é dor, é o intestino, Senhor, que não funciona, não consegue respirar. As crises de pânico, Senhor, quando vem, não consegue respirar, o coração dispara, o corpo fica fraco, a pessoa entra num desânimo, é calafrio, soa, meu Pai, parado, sem movimento. Olha quantas pessoas, Pai, com esses sintomas, e os médicos estão dizendo: você não tem nada. E a depressão está aí, Senhor, camuflada, escondida, Senhor. Olha quantas pessoas sendo afastadas do trabalho, pessoas que nem ficam no trabalho, pessoas que têm uma carteira cheia, Senhor. Está cheio, porque fica 15 dias, 20 dias, o máximo um mês. Não consegue ficar, ele não se adapta. Não consegue ficar no meio das outras pessoas, não se socializa. Tem dificuldade, Pai. Olha quantas pessoas com transtorno seríssimo. Não tem saúde, não tem sono, não tem fome, não se alimenta. Odeia o alimento, não gosta da comida. É só medicamento, é só remédio, tá pele e osso. Olha o que o salmista está dizendo: os meus ossos já estavam apegados à minha pele. Ele está dizendo: eu estava tão magro, eu perdi peso e perdi massa muscular, que os meus ossos se apegaram à pele. Ficou franzino, emagreceu tanto, a Deus, que ficou irreconhecível. E ele disse: a minha família não me suporta, estão longe de mim, e os meus amigos e companheiros, esses nem olham para mim. E é assim que o depressivo se sente, é assim que o ansioso, é assim aqueles que têm outros transtornos, Pai, psicológicos, se sentem sozinho, abandonado, desprezado, desmerecido. E quantas pessoas que realmente são desmerecidas pelos de dentro da própria família. Pai, coloca as suas mãos. Olha quantos jovens, quantos adolescentes já enfrentando, meu Pai, este mal. Quantos que este mal já está aí, Senhor, impregnado no seu corpo, sua mente. Olha quantas pessoas, Pai, que não muitos meses atrás estavam aí viajando, se divertindo, reunido com a família alegre. Se reuniam no final de semana e repentinamente, Senhor, caíram num desânimo tão grande. Repentinamente, Senhor, entrando num fracasso tão grande, estão aí, não querem mais trabalhar, não querem mais estudar, não querem mais viver, não tem mais alegria. A família gastando, a família decepcionada, a família, Senhor, sofrendo. Olha quantas pessoas precisando de ajuda. Este problema, este mal, Senhor, não é tirado na força do remédio.
Não é tirado, Senhor, na força do conselho, do acompanhamento com psicólogos, com terapeutas. Não é porque os terapeutas, não é porque os profissionais, psicólogos e psiquiatras estão aí encaminhando as pessoas e dizendo que é importante fazer exercícios físicos para poderem recobrar os movimentos, para poder recobrar, mexer com o corpo, agitar o corpo, para que, ó Deus, sejam, ó Deus, criado pelo próprio organismo do corpo, os hormônios, que é considerado os hormônios da felicidade, os hormônios do prazer. Quantos que já perderam tudo? Casais que se separaram porque o marido, Senhor, não sente mais nada. Não existe mais amor, não existe mais carinho, não existe mais afeto. Não existe, Senhor, mais sexo entre os casais. Porque esta pessoa perdeu todos os hormônios. O cortisol tomou conta, o cortisol subiu. E os hormônios desapareceram. E é por isso que os médicos, é por isso que os especialistas procuram encaminhar as pessoas que sofrem, Senhor, deste mal, para que elas possam fazer algo, Senhor, pelo seu próprio corpo físico, porque não são os remédios que aumentam os hormônios da felicidade, é a própria pessoa reagindo. Tem que reagir, tem que, ó Deus, exercitar a fé, porque remédio não cura, ele controla apenas. E tem pessoas que estão aí sendo controladas há anos, há décadas. Mas o Senhor é poderoso para colocar as mãos. Olha, Senhor, quantos brasileiros são vítimas, ó Pai, deste mal, dos traumas, são vítimas da depressão, são vítimas, ó Deus, desta miséria, desse transtorno chamado transtorno da ansiedade, que leva realmente o ser humano à miséria, que levam, Senhor, jovens, crianças, à miséria, ao túmulo, ao esquecimento. Pai, tenha misericórdia. Olha quantas crianças afastadas das escolas, que já não estudam mais. Quantos, Pai, que tiveram que trancar matrícula na faculdade, não frequentam mais a faculdade, porque estão aí sofrendo, Senhor. É o transtorno da ansiedade, é a depressão. É a depressão, meu Pai, endógena. É a depressão exógena. Olha quantas pessoas, Pai. Quantas pessoas que estão aí em sofrimento e nem sabe, nem tem conhecimento, Pai, do que é esses dois tipos de depressão. É o espectro depressivo, que não adianta remédio, não adianta antidepressivo. As pessoas tomam e ficam aí, Senhor, como loucos, como zumbi, como dopados, e até dependente de remédio sem ter resultado. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão aí, Senhor, morrendo. As pessoas estão aí precisando, meu Pai, ser tocado pelas mãos saradoras, pelas mãos curadoras do nosso Deus. Olha os milhares e milhares, ó Deus, que oram conosco neste momento. Pessoas que já tentaram de tudo, Pai. Já gastaram, mas nenhum resultado, nenhuma melhora.
Nem controlar, muitas das vezes, Senhor, não tem conseguido o controle. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar aqueles que têm sintomas psiquiátricos, de transtorno. Olha quantas pessoas, cabeça não ajuda mais, cérebro, Senhor, já se desgastou, já enfraqueceu. Olha quantas pessoas chorando. Olha quantas pessoas que nem têm mais lembrança do que eram há meses atrás, há anos atrás. Perderam tudo, Senhor. Perderam seus melhores amigos. Perderam seus parentes, as pessoas que amavam se afastaram, porque não consegue ajudar, não consegue, Senhor, cooperar para que estas vidas sejam resgatadas novamente. E nós vemos aí, ó Deus, tantas pessoas, Pai, tantas pessoas em sofrimento, que a mão do Senhor possa, ó Deus, alcançar agora aqueles que têm perturbações mentais, aqueles, ó Deus, que estão aí, Senhor, com desequilíbrios químicos no seu cérebro, não dão mais conta do que são, não lembram mais quem foram, pessoas inteligentes, pessoas que eram queridas, e hoje, Senhor, se afastaram de todos. A única pessoa próxima delas é o médico, é o especialista, porque ainda está ganhando. Porque é pago, Senhor, consultas. As consultas são caríssimas, o valor é altíssimo. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que não conseguem dormir, daqueles que vivem, Senhor, com irritabilidade. Aqueles, ó Deus, pais que não conhecem mais os filhos, filhos que se afastaram totalmente dos seus pais, se esfriaram, porque perderam o prazer de viver, perderam tudo, Senhor. Olha quantas pessoas, nós colocamos todas nas suas mãos, nós pedimos ajuda, Pai, nesta madrugada. Estenda as suas mãos, ó Deus, e faça maravilha. Cura, meu Pai. Olha os milhares e milhares com câncer. Olha os milhares e milhares com tuberculose. Olha os milhares e milhares que tiveram meningites, ficaram com sequelas. Olha os milhares e milhares, Pai, que foram atingidos. Agora, no último inverno que passou, Senhor, pessoas que tiveram essas gripes, essas viroses, e ainda não se recuperaram na saúde. Olha quantos que nem voltaram a trabalhar, estão aí afastados. Estão aí, Senhor, afastados, sendo ajudados com benefício, Pai, do governo. Olha quantas pessoas que desejam, que almejam ser curadas, voltarem para suas vidas normais, voltarem a ser felizes, voltarem a trabalhar, voltarem a estar reunidos com a família. Quantos que estão orando conosco, que estão pedindo, Senhor, dariam qualquer coisa para ter a sua saúde de volta, dariam qualquer coisa para ter a sua vida normal de volta. Mas os que sofrem desses males, desses transtornos, a medicina, Pai, não pode restituir o que foi tirado, o que eles perderam. Somente o Senhor é que pode restituir. Restitua, meu Pai, a saúde mental. Restitua a saúde física. Restitua, meu Pai. Ah, meu Deus, toca. Toca, Senhor, neste corpo doente. Toca, meu Pai, nesta mulher, neste homem, neste jovem, nesta criança, neste idoso. Toca, Senhor, neste profissional. Toca na vida deste doente. E arranca, meu Pai, os transtornos.
Arranca, meu Pai, todo mal, para que esta pessoa possa reagir a partir deste momento. Que ela possa, Senhor, ter força de reagir, para que seu corpo seja restabelecido. Ela possa novamente, Pai, o corpo físico possa criar os hormônios necessários para a felicidade, para ela viver bem, para ela se sentir bem, para ela voltar, ó Deus, Senhor, para as suas atividades. Pai, coloca as suas mãos e dá vitória. Até os médicos, até os especialistas que estão doentes de tanto lidar com pessoas com transtorno terminaram, Senhor, estressados, esgotados, exaustos. Quantos que estão aí, Senhor, também em tratamento, porque lidam tanto com pessoas problemáticas que também se tornaram problemáticos. E é por isso que nós estamos dizendo, é por isso que nós estamos afirmando para aqueles que são doentes, que este problema, este mal não está só no corpo físico, mas também na alma. E que só quem pode, Pai, arrancar da alma e curar, ó Deus, por completo é o Senhor. É o Senhor que tem o poder. Faz a obra, Pai, nós pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Realiza, meu Deus, a sua obra. E que estas pessoas possam receber, recobrar, meu Pai, os seus hormônios, possam novamente, Pai, Deus querido, Deus amado, ir aparecendo, trazendo alegria, trazendo bem-estar, trazendo, Pai, o prazer que eles perderam até de viver. Que esse casal possa voltar a ser feliz, que esses jovens possam se casar, que esses jovens possam ser, meu Pai, bem-sucedidos. Que este mal, ó Deus, seja soprado para bem longe. Que a obra seja concretizada na vida de cada um. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Respire fundo, aonde quer que você esteja agora. Respire fundo. Isto. Respire novamente. Respire bem profundo e solta. Vai soltando devagar. Tenta novamente. Respira. Respira. Chora. Abra teu coração. Abra a alma. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Ele cuidar de você. Você já lançou as tuas ansiedades nas mãos do nosso Deus. Os teus problemas, as tuas dificuldades estão nas mãos do Senhor. A tua vida está nas mãos do Senhor. Respire, levante as mãos para o alto agora e diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga eu estou liberta. Eu estou curada. Diga, sinta cura, sinta libertação na tua vida. Chore, derrame lágrimas. Abra o coração. Tem alguma coisa aí dentro ainda? Jogue para fora. Faça uma faxina. Jogue para fora todos os males. Diga aqui não tem mais lugar. Não tem mais lugar para o ódio, para a raiva. Não, para o desmerecimento. Não tem mais lugar. Agora eu quero a bênção de Deus. Diga em alta voz, eu quero a bênção de Deus. Ouça esta oração. E todo o comentário que nós estamos fazendo aqui antes da oração, ouça quantas vezes for preciso, ouça, decore isso. Se for possível, até decore. Seja consciente do que você está sofrendo, seja consciente do tempo que você perdeu, da saúde que foi tirada, da saúde que você perdeu. Seja consciente, ouça quantas vezes for preciso e ore conosco. Desde o começo até o fim, ore, busque a Deus, sempre fazendo prova de Deus, sempre respirando fundo, sempre pedindo para o Senhor arrancar
até que você não sinta mais a dor na alma, até que você não sinta mais nenhuma dor no teu corpo, até que você não sinta mais nenhum mal. Este mal vai sair. Quando você se sentir aliviada, você está curada. Aí é só glorificar a Deus. O salmista, ele disse: enquanto eu viver, glorificarei ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez. Livrou a minha alma da angústia, os meus olhos das lágrimas, porque Ele vivia chorando, e livrou os meus pés da queda. Agora não precisava mais se assegurar em nada e ninguém. Agora ele andava firmemente, dando seus passos com muita firmeza. Alegre porque o Senhor havia feito maravilhas em sua vida. Receba também o milagre, a bênção de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Os que não são inscritos, se inscreva. Acione aí o sininho para não perder nenhuma oração das que são postadas aqui no canal diariamente. Curta para nos ajudar aqui no canal. De que forma você vai ajudar? Curtindo, só curtindo. E compartilhando esta oração para que mais pessoas sejam alcançadas pelas bênçãos de Deus. Pessoas que estão sofrendo como você estava sofrendo, porque agora não vai mais sofrer. Então ajude, seja um canal de bênção para que mais pessoas... Você conhece alguém que está com um transtorno de ansiedade? Conhece alguém que sofre de depressão, que faz até tratamento? Compartilhe esta oração, é que as pessoas tenham conhecimento. Eu vou dizer a vocês que, sem medo de errar, com toda sinceridade, eu vou dizer a vocês que os especialistas, eles não levam ao conhecimento de ninguém o que nós falamos aqui. Não, eles só tratam. Você está com depressão e você vai ter que tomar esse remédio. Aí você toma, não está mais fazendo efeito, você volta lá. Doutor, isso aqui está fazendo mal. Tá, eu vou passar outro remédio então. Esse daqui você não toma mais. Mas doutor, eu comprei umas 3 ou 4 caixas. Joga fora, doa, mas esse aqui tu não toma mais. Ele passa outro, é mais caro. E assim ele vai passando, até que você encontre um que se adapte com o teu problema, que vai controlar só o teu problema e não te curar. E eles não explicam nada disso. Não. Nem psicólogo, nem psiquiatra, nem os demais profissionais. Ninguém fica explicando para as pessoas o que é esse tipo de doença. Qual é o tipo, como é que age. Não, você conta para ele: é uma tristeza tão grande, eu estou desanimada, eu quero me separar, eu quero sumir, eu quero morrer. Você está com depressão. Não existe um exame específico para descobrir que a pessoa está com depressão, mas existem testes, né? Eu acredito que uns 2 ou 3 tipos de testes que você pode fazer. Tem o teste do DAS 21, né? Esse teste é feito por psicólogos e custa na faixa de 260 a 1.800. Na consulta que você vai com o psicólogo é feito esse teste. E tem um outro teste também que é feito, que aí descobre o nível da tua depressão. Tem um segundo teste que é feito, que é descoberto o nível da depressão. Se você está no nível 1, 2, 3 ou 4. E aí você vai descobrindo, né? Quais são os tipos de depressão que você tem e o nível que você está. Existe um outro tipo de testes. Não são exames. Não é fazer um exame e descobrir. Você faz testes, é feito um teste. Um teste, o médico vai perguntando e você vai respondendo. E eles chegam na conclusão que então você é uma pessoa atingida, né? Por este mal. É uma pessoa que tem realmente depressão. Aí eles fecham o diagnóstico que você é um depressivo. E aí é feito esse outro teste que dá o tipo de depressão que você tem. E que nível de depressão você está. Então veja, ninguém fica explicando nada para ninguém. Tem pessoas que tomam remédio e ela só sabe que ela é depressiva, mas nem sabe que tipo de depressão ela tem, em que nível ela está.
Mas está aí, 6 anos, 8 anos, 9 anos, tomando remédio. Não resolve, não cura, não ameniza, só controla. Só controla para não enlouquecer de vez. Só controla para dar aí um estilo de vida um pouquinho melhor. Para dizer assim, ó, eu durmo, mas eu só durmo com remédio. Só se eu tomar. E eu comecei tomando um comprimido, agora já estou tomando 4 ou 5. E eu só consigo dormir com o medicamento. Então é isso. Mas ouça a oração desta madrugada e põe em prática. Reaja, clame a Deus, ore. Exercícios físicos é bom, né? É bom para mexer, sacudir o corpo, mexer com o corpo, né? Para o teu corpo reagir. Mas o maior exercício é o exercício da fé, é buscar a Deus. Então faça tudo que for para o teu bem, faça. Fazer exercício, caminhada, natação, passear, sair de casa. Já para fazer caminhada tem que sair de casa, né? Não é necessariamente que você tem que ir para dentro de uma academia. Não, você pode fazer caminhada. Procure um lugar mais tranquilo, né? Compre uma bicicleta, ande de bicicleta. O dia que não quiser ir de bicicleta, vai caminhando, né? Os médicos indicam todos os meios que possam te ajudar. E exercitar, fazer exercício é muito bom. É muito bom. Ajuda mesmo o corpo reagir. Mas faça o exercício da fé também. Ore, clame a Deus, chore nos pés do Senhor. Peça para Ele te libertar por completo, tirar todas as dores, todos esses sintomas, esse problema é sério, ele vai desencadeando, e quando você vê, você está aí realmente tomada, cercada, amarrada, aprisionada pela doença. É uma doença, né? Uma doença incurável. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de curar, de libertar, de restaurar, de restituir tudo que você perdeu, ele dá de volta. E a saúde é o principal. Saúde física, saúde mental. Nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar do nosso coração, que é o sentimento. Está ligado também na alma. Tem que cuidar da alma. A alma está gemendo, a alma está gritando. Você já foi no hospital, lá no UTI? Já viu lá o corpo imóvel? Não se mexe para nada, nem os olhos não abrem. Está lá, como morto, ligado nos aparelhos. Lá dentro tem uma alma gritando, é que ninguém consegue ver. É isso que eu digo. Os médicos cuidam do físico, mas não conseguem ver o espiritual. Tem uma alma lá gritando dentro daquele corpo, pedindo a cura, pedindo a misericórdia do Senhor. É que as pessoas não têm... Os olhos físicos não veem o lado espiritual. Se os médicos conseguissem ver, ficavam apavorados. Quem sabe se dedicavam mais, né? Não se importariam só apenas de ganhar dinheiro, mas ajudariam mais as pessoas. É que eles não conseguem ver uma alma lá dentro daquele corpo. A alma, o espírito lá gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Mas o corpo está imóvel. É só a alma que está gritando. Nós que conhecemos, temos conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos ver isso. Mas são poucos, nem todos. Às vezes nem os próprios familiares não conseguem ver. Vai lá, choram em cima. Ele era tão bom, era tão amável, era tão carinhoso, era tão amoroso, era tão feliz. E olha, hoje está aqui, ó, morto, praticamente morto ali, naquele UTI, cima daquele leito de inchado, ou às vezes até magro, pálido, dias e dias, meses ali, no coma, mas lá dentro tem uma alma gritando. Lá dentro tem uma alma pedindo socorro. Não deixe para clamar quando estiver lá no lugar desses. Clame antes.
Exercite a tua fé antes. Clame enquanto o Senhor está por perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está por perto. Clame a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe aqueles que oraram conosco, aqueles que estão aí sempre orando e recebendo as nossas orações. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deixe o seu pedido de oração, curta, compartilhe, visualize, divulgue este canal, esses vídeos de oração, compartilhe com alguém para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas mãos do nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês.